Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Cleiton, professor da disciplina Análise do Comportamento. Vou falar hoje com vocês sobre aprendizagem pelas consequências do controle aversivo, seguindo como base o livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento, do Autor Moreira, capítulo 4. Bom, o reforço, é a consequência que aumenta a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer. O que eu quero dizer com isso? Que o comportamento ele vai se repetir outras vezes, a partir do estímulo que eu ofertar para o sujeito ou para o organismo. Eu quero que aquele comportamento volte a acontecer novamente. Eu quero que ele se repita diante tanto da atitude do sujeito ou do condicionamento que for direcionado a ele. Isso faz com que aumente a frequência do comportamento. O reforço positivo, a modificação produzida e a adição de estímulo positivo. O que é estímulo positivo? É algo que vai trazer prazer para o sujeito. Eu quero que ele se sinta gratificado diante de tal comportamento ou atitude que ele veio a realizar. Nós temos o exemplo do rato pressionar a barra que aparece a água. O que é isso? Tem a caixa de Skinner. Como a gente já falou, Skinner ele é o pai da psicologia do behaviorismo radical. Nós temos o behaviorismo metodológico, que veio de Watson, e Pavlov, todos esses autores anteriores que falavam sobre o comportamento e seu condicionamento, suas respostas, e os estímulos que ele apresentava. E na caixa de Skinner tinha-se o rato, que pressionava a barra. Assim que ele pressionava a barra, aparecia a água. Ou seja, toda vez que o rato pressionar a barra, ele vai ter a gratificação com a água. Por que isso às vezes era bem drástico? O rato ficava alguns dias sem ter acesso à água, que fazia com que ele ficasse, que desejasse mais aquele estímulo. Certo? Então, o que eu quero com isso? Eu quero que ele repita esse processo. Então, é algo que vai trazer gratificação para o rato, que é a água, vai deixá-lo satisfeito. E a questão do pressionar a barra vai ser o estímulo que ele vai ter para poder adquirir, além da sede, que ele está desencadeando. Ele vai apertar a barra e vai ter a água, que é o estímulo, quer dizer. Tá? Mas há também o reforço negativo. O que eu quero que vocês pensem, tá? No reforço negativo, há a retirada de estímulos aversivos. Aversivo é aquele que traz desconforto, que o sujeito não gosta, que vai trazer algum sofrimento, aflição. Certo? Aquela angústia. Quando a gente pensa sempre em positivo ao longo desses slides negativo, a gente está falando de positivo, a adição de um estímulo, e no negativo, a retirada. A gente vai passar pela punição positiva e punição negativa. Sempre nesse processo, a adição de um estímulo no positivo e a retirada de um estímulo no negativo. Tanto na punição quanto no reforço, que a gente ainda vai falar. Mas no reforço negativo, a modificação produzida no ambiente é a retirada do estímulo aversivo. Lembrando que aversivo é aquilo que desagrada, aquilo que o organismo vai sentir angustiado ou que vai fazer com que ele não repita aquela atitude, pelo desconforto. Diferente do reforço positivo, que vai adicionar um estímulo prazeroso. No reforço negativo, vai ter a retirada do estímulo aversivo. Essa retirada vai fazer com que ele produza aquele comportamento, mas por não querer que repita. Por exemplo, a gente tem um filho que faz o que o pai manda, porque se ele não fazer, vai ocasionar algo ruim, ou seja, vai ficar de castigo, não vai fazer as coisas que quer. Esse é um exemplo, certo? Então ele vai deixar de ter aquele benefício. Então, um exemplo, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas essa retirada
desses estímulos negativos, né, dessa situação aversiva, vai fazer com que ele repita aquele comportamento, mais vezes vai obedecer mais os pais. Bom, continuando, né, também vai aumentar a frequência do comportamento, igual no reforço positivo, mas pela retirada de estímulos negativos, né, de situações aversivas, estímulos aversivos. Me comporto para evitar ou fugir de algum estímulo aversivo, ou seja, no reforço negativo nós temos a fuga e a esquiva, certo? A fuga eu vou retirar o estímulo aversivo da presença. A esquiva eu vou sempre evitar aquele estímulo aversivo, ok? Então esses dois comportamentos de fuga e de esquiva vão estar presentes no reforço negativo. Evitar e fugir. O fugir vai retirar o estímulo aversivo do contexto. No esquivar, né, que vai ser o evitar, a fuga e a esquiva, na esquiva ele vai evitar aquele comportamento, certo? Por isso é concebido com controle aversivo do comportamento junto com as punições. O que significa? Que dentro das punições há também a presença de estímulos aversivos, que está presente no controle aversivo. Aversivo é tudo aquilo que está presente, as frustrações e desconforto, né? Como já foi falado. O estímulo aversivo, conceito relacional, é funcional, depende da relação estabelecida entre os eventos. Ou seja, são definidos como aversivos quando aumenta a frequência do comportamento que os retira, reforço negativo, e quando diminui a frequência do comportamento que os produz, punição positiva. Ou seja, na punição a gente quer diminuir a atitude do sujeito. No reforço nós queremos aumentar, tá? Chega ao ponto de ter a extinção nesse processo. Nós temos alguns exemplos aqui, né, de reforço negativo. Respeitar o limite de velocidade para evitar levar uma multa. Ou seja, isso é um exemplo de reforço negativo, porque ele está evitando o estímulo aversivo, que é a multa. Ir à aula para não levar a falta. Um estímulo aversivo, a falta. Não expor ideias para não ser criticado. Novamente, está querendo evitar a crítica nesse processo. Sair de um prédio que esteja pegando fogo, ou seja, para não causar nenhum tipo de lesão ou queimadura. Mentir, né? O mentir está presente aí, porque diante de uma situação onde a pessoa mente, ela pode ser gratificada com uma situação, por exemplo, mentir para não passar por uma situação, ok? Então, isso faz um comportamento de reforço negativo, uma situação desconfortável. Tomar remédio para parar com a dor, ou seja, novamente ele está querendo que essa dor suma, vai gerar um estímulo, um reforço negativo. Boa parte do nosso dia a dia emitimos comportamentos, ou não, para evitar que algo aversivo ruim nos aconteça, ou fugindo. São contingências do reforço negativo, né? O reforço porque há um aumento da frequência do comportamento. Negativo porque a consequência foi retirada do estímulo aversivo no ambiente, como eu falei para vocês anteriormente. Quem quiser pode estar vendo um exemplo na página 65 do livro, que vai estar na biblioteca virtual, ou quem tiver acesso à biblioteca física pode estar pegando, ok? Vai ter sempre a descrição de um exemplo ou página, a numeração aqui nesse slide. Nós vamos falar também, resumindo aqui de maneira geral, o reforço positivo e negativo são consequências que aumentam a probabilidade de um comportamento voltar a ocorrer no futuro. A diferença entre eles é que no reforço positivo, um estímulo é acrescentado ao ambiente e no reforço negativo, o estímulo é retirado do ambiente. Também temos uma tabela no 4.1, na página 66, para explicar esse processo. Dois tipos de comportamento são mantidos. No reforço negativo, como eu falei, a fuga e a esquiva. Na fuga, quando o comportamento é emitido para fugir de um estímulo aversivo.
está presente no ambiente. Então, o estímulo está presente no ambiente e o comportamento é retirado. O comportamento que a pessoa tem, ou organismo, o sujeito, é de retirar essa situação dali, aversiva. Já na esquiva, o comportamento é de evitar ou atrasar o contato com o estímulo aversivo. O comportamento de esquiva ocorre quando um estímulo aversivo não está presente no ambiente, ou seja, o comportamento faz com que o estímulo não apareça ou demore mais para aparecer. Esse é o comportamento de esquiva, de evitar a situação aversiva. Exemplos de esquiva, né? Prevenção. Arrumar o quarto para evitar bronca da mãe. Arrumar o carro para viajar, para evitar que ele quebre ou que aconteça qualquer coisa prejudicial ao longo dessa viagem. Estudar para não tirar uma nota ruim. Exemplos de fuga. Remediação. Arrumar o quarto para fugir da bronca da mãe. Arrumar o carro arrumar o carro já estragado, ou seja, tem um problema e eu vou lá resolver. Não continuar uma conversa chata, etc. Aqui a gente deu para distinguir muito bem o que é esquiva e o que é fuga. Esse processo de evitar e retirar o estímulo aversivo. Como na maioria das vezes, né, prevenir é melhor que remediar, emitimos muitos comportamentos de esquiva. A fuga é sempre a primeira a ser aprendida. Aprendemos a emitir respostas que retiram estímulos aversivos já presentes. Fugir do sol, né? Para não ser queimado, esse tipo de coisa. Passar protetor solar. E depois que aprendemos que os estímulos são aversivos, o sol é aversivo porque provoca queimaduras, né? E nós passamos a evitarmos. Que nós aprendemos diante de algumas situações, eu acredito que a maioria das pessoas, sempre que passou muito tempo no sol, gerou uma queimadura, trouxe um desconforto, é sempre buscar evitar ou fugir dessa situação. Temos a figura 4.1 e 4.2, na parte 68 e 69, vocês podem estar verificando esse processo. Fuga e esquiva são estabelecidos e mantidos por contingências de reforço negativo, né? Como já falei lá nos slides anteriores. Não há fuga e esquiva nem contingências de reforço positivo e punição. Comportamento de fuga, aquele que ocorre quando um estímulo aversivo está presente no ambiente e quando é emitido. Tem como consequência a retirada do estímulo aversivo do ambiente. Comportamento de esquiva, aquele que ocorre quando o estímulo aversivo não está presente no ambiente, ou seja, lembrar disso. No comportamento de fuga, ele está presente lá, a questão aversiva está presente. No comportamento de esquiva, ele vai fazer com que o estímulo aversivo não chegue a acontecer. Ele vai evitar, né? O ambiente, quando emitido. Evita ou atrasa o contato com o estímulo aversivo. Tá? Bom focar muito nesse aqui para saber distinguir um do outro. Reforço positivo, né? Aumenta a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer pela adição de um estímulo de reforçador ao ambiente. Reforço negativo aumenta a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer pela retirada de estímulos aversivos do ambiente. Portanto, é sempre bom aumentar a frequência do comportamento. Punição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre punição e saber que a punição tem sempre a função de diminuir a ocorrência de um certo comportamento, tá? Fique com isso na mente. A punição destina-se a eliminar comportamentos inadequados, ameaçadores ou, por outro lado, indesejáveis de um lado do repertório. Repertório é aquilo que o sujeito emite, todos os comportamentos desempenhados por ele ao longo da sua vida, tá? Com base no princípio de quem é punido, apresentando maior possibilidade de repetir o seu comportamento. Infelizmente, o problema não é tão simples como parece. Comportamentos sujeitos a punições tendem a se repetir assim que as contingências punitivas forem removidas. O que significa isso? Que a punição ela não é tão eficaz quanto o reforço, né? Skinner bem dizia isso, que principalmente na educação, o processo de punição prejudica o desenvolvimento, né? Porque logo após
desempenhar esse processo punitivo, o comportamento volta a ocorrer. Já no reforço, você tem a possibilidade de continuar a desempenhar esse processo evolutivo, né, de melhora, quanto não punitivo. Então, foque nisso também. Punição positiva e negativa é consequências que tornam a ocorrência do comportamento menos provável. Reduz a frequência do comportamento. A distinção entre positiva e negativa é a mesma. Um estímulo é adicionado, positiva, e um estímulo é retirado, negativo. Novamente, algo que eu frisei para vocês lá atrás. Mais uma vez, né, a definição funcional, para dizermos que houve uma punição, é necessário que se observe uma diminuição na frequência do comportamento. Vocês podem perceber que esse slide é bem repetitivo, mas é para vocês conseguirem absorver muito esse processo e saber distinguir um do outro. Ou seja, não existe estímulo punidor ou punitivo por natureza. Só podemos afirmar sobre esta função quando observamos quando ele reduz a frequência do comportamento. Punição positiva é a consequência que reduz a probabilidade de ocorrer do comportamento pela apresentação de estímulos aversivos. Punição negativa é a consequência que reduz a probabilidade de ocorrer do comportamento pela retirada de estímulos reforçadores. Tá? Ou seja, na punição negativa, a gente está falando da retirada da função de prazerosas, ou seja, eu estou retirando aquilo que vai trazer satisfação ao sujeito. Se eu estou retirando, ele vai deixar de fazer aquele comportamento. Certo? Está vendo a diminuição aí? Na punição positiva, eu vou acrescentar um estímulo aversivo. O que isso vai fazer? Eu vou me sentir mais desconfortável, que vai fazer com que eu reduza aquele comportamento. Tá? Exemplo de punição positiva, adição de estímulo aversivo. Ser xingado, apanhar, ser multado. Todo aquele que traz esse desconforto. Né? Ninguém gostaria, pelo menos na nossa cultura, de passar por essa situação. Exemplos de punição negativa, retirada de um estímulo reforçador de outro comportamento. Fazer bagunça e perder a mesada, né? Ser preso, perder a carteira de motorista, acessar sites confiáveis, pegar vírus, certo? E está retirando, né, o estímulo reforçador, que é não ser preso, não perder a mesada, não perder a carteira motorista, que é algo que a pessoa gosta para poder dirigir. Sem a carteira, ele não vai poder dirigir. Tá? Temos a página 72 aí do livro. A suspensão da contingência punitiva, né, recuperação da resposta. O que isso está querendo falar? Que quando você retira a punição, o comportamento vai voltar a ocorrer. Um comportamento que não é mais punido pode voltar a ter sua frequência restabelecida. Distinção, punição negativa e extinção. Os dois casos são similares, porque ambos não se tem mais acesso a reforçadores que antes estavam disponíveis. Extinção, um comportamento antes produzia reforço, não produz mais. Ligar, não atender. Há uma quebra da relação de contingência de resposta, né, no ambiente. Punição negativa, o comportamento passa a ter uma nova consequência, que é a perda dos reforçadores. Outra diferença na punição a supressão imediata do comportamento, na extinção a diminuição gradual da probabilidade do comportamento ocorrer. Ok? Punição corta, extinção gradualmente. Novamente, página 74, temos um exemplo desse processo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar dos efeitos colaterais do controle aversivo. Eliciação, né, que provoca respostas emocionais, com utilização dessa situação aversiva, né, tremores, taquicardia, palpitação, suor, etc. Pode gerar culpa ou vergonha em quem culpa, né?
a mãe, com a culpa, começa a liberar reforços para fugir e esquivar da culpa e do choro. Aumenta a probabilidade do choro, componente operante também nesse processo. A punição precede o reforço. Essa ação bater, por exemplo, adquire a função de reforçadores condicionados. Ou seja, a palmada passa a ser reforçador. A própria pessoa que pune torna-se um estímulo aversivo condicionado. Quando a gente fala lá na questão dos estímulos condicionados e incondicionados, né? O estímulo condicionado é aquele que é produzido, né? Que é aprendido. A própria pessoa, né, eliciará as mesmas respostas eliciadas pelos estímulos aversivos envolvidos na punição. Filho que tem medo do pai, namorada chata. Outro problema, a apresentação de estímulos aversivos pode eliciar respostas reflexas que dificultam a emissão do comportamento operante, que retiraria o estímulo aversivo. Ou seja, o único componente que retira os estímulos aversivos torna-se menos provável devido às respostas reflexas eliciadas por ele. Criança gaga, quando punida, respostas reflexas pioram ainda mais. O que é isso? Tá vendo como é que a punição, né, acaba por prejudicar em certos casos? Então tem que ter muito cuidado no processo punitivo, principalmente na forma de falar e do que você vai direcionar para essa punição. A punição pode ser válida? Pode, mas é muito menos utilizada do que o reforço. A punição não lesiva, não que gere algum trauma para a criança, mas sim algo que direciona para uma situação, né? Como eu estou querendo colocar assim, um cantinho do pensamento de uma criança para refletir na situação, que não gera hoje que os pais fazem, que é o bater, né? Que já está perante a lei proibido esse tipo de atitude, por causa desse tipo de situação, que gera traumas, gera dificuldade de aprendizagem futuramente, e por aí vai. A supressão de outros comportamentos, além do punido. O efeito da punição não se restringe apenas ao comportamento que produziu a consequência punitiva. Outros comportamentos temporalmente próximos ao momento da punição podem ter sua frequência reduzida. Bom, pessoal, agora eu vou falar da questão de por que nós utilizamos tanto na sociedade a punição, né? Até fiz um questionamento aqui agora, por que punimos tanto? E por causa número 1, imediaticidade da consequência, supressão imediata do comportamento, ou seja, pontual e direta. Eu quero que aquilo aconteça daquele jeito, naquele momento, para poder que não se repita novamente. Quem pune é reforçado negativamente, imediatamente, pela supressão do comportamento que o incomoda, né? A pessoa que utiliza a punição, ele é reforçado a fazê-la novamente porque aquilo extingue na hora o comportamento indesejado que ele visualizou, que estava incomodando ele. Ou seja, vai gerar ele a fazer novamente aquela resposta diante de uma situação. Por exemplo, o filho ficar quieto e não bagunçar, ou está bagunçando, vai lá dar uma palmada, ele para de bagunçar, ou seja, fez o que queria, né? Você conseguiu suprir aquela necessidade que você estava naquele momento. Só que vai acontecer novamente. E é aí que os pais sentem-se frustrados, porque vai acontecer novamente e eles agem da mesma maneira que prejudica o desenvolvimento até da criança. Eu estou citando aqui a criança para poder ficar um exemplo mais utilizado durante esse slide. Eficácia não depende da privação. Para controlarmos positivamente, temos que identificar quais eventos são reforçadores para o indivíduo, né? Mesmo os reforçadores primários não são eficazes o tempo todo. A gente pode utilizar o reforço, mas nem sempre para algumas situações ou vivências não é recomendado ou não vai ser tão
Mesmo os reforçadores primários não são eficazes o tempo todo. Por quê? Nem sempre a pessoa vai reagir da mesma forma. Lembra das questões estruturais, do meu pessoal, de como eu me posiciono diante de algumas situações. Para algumas pessoas aquele reforçador pode funcionar, para outras não. A punição não depende dessas operações de privação. Facilidade no arranjo das contingências, né? As alternativas ao controle aversivo, veremos a seguir, dão mais trabalho. Frente à punição, o controle positivo do comportamento envolve respostas muito mais custosas e demoram mais para produzirem efeitos. A facilidade, né? O ser direto. Em vez de você conseguir algo que vai ser mais produtivo, você vai àquilo que não vai trazer tanta eficácia, mas que vai te resolver naquele momento. Tá? É algo que durante a clínica é muito presente, essa necessidade de resolução rápida. E por isso, tudo que a gente apresentou, punimos tanto. Quais alternativas do controle aversivo? Reforço positivo, né, como eu falei diversas vezes, no lugar do reforço negativo, sempre mais indicado. Caso queiramos aumentar a probabilidade de emissão do comportamento, podemos fazê-lo por reforçamento positivo em vez do negativo. Extinção em vez de punição, também no caso do reforçador é mais indicado, só que aqui entre os dois a extinção é mais adequada no lugar da punição. Fazer gradativamente, né? Aos poucos. O uso da extinção para diminuir a frequência do comportamento no lugar da punição. É um método menos aversivo, mas também gera respostas emocionais. Irritação, que quebra... Irritação, a criança que quebra seu brinquedo, etc. Outras desvantagens da extinção é que nem sempre pode-se suprimir o reforço que mantém o comportamento indesejável. Né? Outras desvantagens é a diminuição da frequência do comportamento em vez de treinar novas respostas desejáveis. Terapeuta colocar em extinção relatos queixosos do cliente com um quadro depressivo, né? É uma dessas situações. Reforçamento diferencial, né? Relembrando, envolve sempre reforço e extinção. Como alternativa de extinção, podemos extinguir a resposta indesejada e reforçar comportamentos alternativos. Os efeitos emocionais são atenuados, uma vez que o organismo entra em contato com outros reforçadores, contingentes aos comportamentos alternativos. Além disso, produz um aumento na probabilidade de emissão dos comportamentos desejáveis. Aumenta a densidade dos reforços para outras alternativas, reforçar com mais frequência outros comportamentos do que os indesejáveis, mesmo que se mantenham o reforço para os indesejáveis também. É útil para comportamentos que não podem ser extintos, intervenção mais lenta, mas menos aversiva, menos efeitos colaterais indesejáveis. Conclusões importantes que a gente vai falar aqui agora. Para análise de comportamento, né, AC, o uso do controle aversivo deve ser aplicado em último caso. Você viu que é algo muito frequente aqui, a utilização do reforço para chegar ao ponto que você quer. É algo que você vai utilizar o controle aversivo de maneira muito sucinta e que não gera, porque o paciente já chega com frustrações emocionais. Mas é preciso continuar estudando tal tipo de controle, pois ele é muito frequente no nosso cotidiano, né? Essa questão do controle aversivo. O controle aversivo não é somente social, ele também é proveniente do ambiente físico, levar um choque. Todo esse contexto que gera a situação desconfortável, tanto ele sendo de ordem social ou ambiental, deve ser levado em consideração. Não confundir a recomendação de evitar controle aversivo com a noção de que tudo é permitido. Tá? Agora a gente vai falar sobre os principais conceitos, né, do que a gente estudou até agora, fazendo uma revisãozinha geral de tudo que foi aprofundado.
Controle aversivo, né? Controle do comportamento, contingência de reforço negativo e punição, punição positiva e negativa. Reforço negativo, consequência do comportamento que aumenta a sua frequência pela retirada ou evitação de estímulo aversivo. Estímulo aversivo, estímulo cuja retirada ou evitação aumenta a frequência do comportamento, cuja adição reduz a frequência do comportamento que o produziu. Estímulo aversivo, aquela situação desconfortável, angustiante, que gera prejuízos, até que o sujeito queria evitar. Comportamento de fuga, né? Comportamento mantido pelo reforço negativo. Está presente no reforço negativo. Comportamento de fuga e comportamento de esquiva. Foquem nisso. Comportamento do reforço negativo pela remoção do estímulo aversivo no ambiente. Comportamento de fuga. Comportamento de esquiva. Comportamento mantido por reforço negativo pela evitação de estímulo aversivo. Punição positiva, consequência do comportamento que reduz a sua frequência pela adição do estímulo aversivo ao ambiente. Punição negativa, consequência do comportamento que reduz a sua frequência pela retirada de estímulos reforçadores de outros comportamentos. Contra-controle, comportamento que impede o comportamento de um agente punidor. Ok? Pessoal, eu espero que esses slides possam estar auxiliando vocês nesse processo avaliativo e na instituição. Caso vocês precisem de qualquer orientação, eu estou à disposição em relação às atividades e também ao conteúdo que foi passado aqui hoje. Muito obrigado a todos e ótimos estudos.